Meus irmãos, Judas, abra a palavra de Deus no livro de Judas, é perto de Apocalipse. Judas, capítulo, só tem um capítulo, é o capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. Diz assim, Judas, versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Eu quero enfatizar aí, irmãos, essa parte que diz, pastores que a si mesmos se apacentam. Pastores que a si mesmos se apacentam. Irmãos, é uma palavra, eu gostaria de ter a sua atenção para esta palavra. Sempre surgem novas teologias. Sempre surgem novas teologias. E às vezes essas teologias, elas têm o seu nome. E tem uma teologia chamada a teologia da autofinalização. Como é o nome da teologia? A teologia da autofinalização. O que significa essa teologia da autofinalização? Quando a gente pensa nesta palavra, autofinalização. De que fala isso? Essa teologia, embora tendo um nome mais recente, ela é uma teologia antiga. Porque esse texto que nós lemos fala dessa teologia. A teologia da autofinalização. Pode ser um termo não conhecido por muitos, mas a teologia da autofinalização significa aquele que tem um fim em si mesmo. Significa aquele que se basta. Esta é a teologia da autofinalização. Aquele que tem um fim em si mesmo e que se basta. É aquele que não se submete a autoridades. Aquele que não se sujeita a pastorado. O texto que nós acabamos de ler diz, falando destes homens, diz o texto que eles são o quê? Pastores de quem? Que a si mesmo se apacentam. Então, Judas, ao escrever esta carta, ele descobriu que naquelas igrejas havia homens que não aceitavam ser pastoreados. Eles não queriam ser pastoreados. São homens que apacentam a quem? A si mesmo. Que não se submete ao pastoreio da igreja, ao pastoreio do líder da igreja, do pastor da igreja. Esta é a teologia da autofinalização. Infelizmente, irmãos, há muita gente nas igrejas, alguns que frequentam igrejas, que eles não se submetem ao pastoreio da igreja. Eles não se submetem ao pastor da igreja, à liderança da igreja, porque eles não precisam de pastores, eles são pastores de si mesmos. E nós temos que ter este cuidado, porque nós podemos incorrer neste erro. Irmãos, eu sou pastor há 30 anos, e já vi muito isso nas igrejas que eu pastorei. Quase todas as igrejas que eu pastorei, infelizmente, eu era pastor de muitos, mas não era pastor de alguns.
Não que eu não quisesse, mas porque alguns não querem ser pastoreados. Eles não aceitam ser pastoreados. Eles não permitem ser pastoreados. É a teologia da autofinalização. Eles são um fim em si mesmos. Eles se bastam. Eles acham que são melhores e maiores do que todos e que eles não precisam de ser pastoreados. Isso é uma teologia, irmãos, fracassada. Isso é uma teologia equivocada. Os irmãos já ouviram alguém dizer assim: eu não preciso de igreja para ser crente, eu não preciso de igreja para ser de Deus? Já ouviram isso? Eu já ouvi. Isso é, sem que a pessoa saiba, é a teologia da autofinalização. É aquela pessoa que diz: olha, eu me basto, eu sou um fim em mim mesmo, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. E estas pessoas dizem: eu não preciso de igreja, eu não preciso ser pastoreado, eu não preciso de nada. Já ouvi uma irmã dizer a mim, uma irmã chegou para mim e disse: eu não preciso de igreja. E eu disse para ela: pois eu preciso, irmão. É a teologia da autofinalização. O que é que essa teologia diz? O que é que essa teologia fala? Essa teologia, irmãos, fala do egoísmo. A palavra do Senhor diz que o solitário busca o seu próprio interesse. Ele é egoísta. Pessoas da teologia da autofinalização são egoístas. E o texto lá de Provérbios 18:1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse, e completa: insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que é que essa teologia fala? É que a pessoa que faz parte dessa teologia, além dela ser egoísta, ela é arrogante, ela é prepotente, porque ela se isola, porque ela acha que ela se basta, ela pastoreia a si mesma. Egoísmo é arrogância. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Uma pessoa que age assim, meus irmãos, esta pessoa é tola, é insensata. Irmãos, não podemos dizer que a gente pode viver no mundo sem ninguém. Nós precisamos uns dos outros. Na hora que alguém adoece, precisa de uma visita, precisa de oração. Esses dias nós estivemos orando pelos irmãos que estão doentes. Ontem na reunião do presbitério, na finalização da reunião do presbitério, nós estivemos ali de joelhos, os pastores orando por vários problemas. Irmãos, o pastor Carlos Alberto piorou. O pastor Carlos Alberto está com 7 vértebras trincadas. A situação dele aparentemente é irreversível. O que tem que ser feito? Se a medicina não pode fazer nada, o que podemos fazer? Orar. E quem vai orar? Aqueles que oram. Porque tem gente que não precisa. Parece que vive e não precisa de igreja. Meus irmãos, nós precisamos. A epidemia está tomando conta do Brasil e tomando conta do mundo. O que vamos fazer? Temos que orar, nos unirmos para orar. Mas o da teologia, da autofinalização, ele não ora, ele não comparece, ele não se reúne, ele não participa. É a teologia da autofinalização. Eu quero terminar esta palavra, olhe para cá, deixa eu te dizer uma coisa. A teologia da autofinalização é a síndrome de Lúcifer. Repita isso comigo. A teologia da autofinalização é a síndrome de Lúcifer. Quando nós olhamos a carta de Judas, ele vai tratar que Satanás se rebelou contra Deus, quis se tornar Deus, Satanás se tornou um fim em si mesmo, não queria mais o domínio de Deus, o governo de Deus,
E essa teologia da autofinalização, ela é satânica, ela é diabólica, é a síndrome de Lúcifer. E todos que entram nessa teologia são diabólicos, são malignos, estão numa carnalidade profunda. Gente que não se submete a um pastorado, gente que não quer se congregar. E aí você olha lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Por favor, alguém lê aí. Hebreus, primeiro que encontrar, por gentileza, leia. Hebreus, capítulo 10. Ó, lê aí, pastor, bem alto. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. É a teologia da autofinalização. Gente que deixa de se congregar. E gente que deixa de se congregar tem a síndrome de Lúcifer. Quem deixa de se congregar é arrogante. Quem deixa de se congregar, irmãos, é soberbo. Quem deixa de se congregar, provavelmente tem amargura na alma. Porque algumas pessoas dessas, elas se azedaram, elas se amarguraram contra a igreja, contra o pastor, se amarguraram, e por isso elas deixaram de congregar-se. Isso não é de Deus. De Deus é congregar-se. Nós precisamos, irmãos, nos libertar da teologia da autofinalização. Porque senão, nós não seremos uma igreja forte. Eu digo sempre que gente ausente, não faz história. E há duas coisas que não dá certo numa igreja. Uma igreja sem crente e um crente sem igreja. Duas coisas que não dão certo. Vamos repetir? Uma igreja sem crente e um crente sem igreja. Dá certo uma igreja sem crente? E dá certo um crente sem igreja? Não dá, irmãos. Meu irmão, se porventura você não se submete a uma liderança, se você é pastor de si mesmo, se você acha que não precisa se congregar, se você não se submete à liderança, se você acha que não precisa participar, se envolver em nada, você está vivendo na teologia da autofinalização. Você é egoísta. Você é arrogante. Você tem a síndrome de Lúcifer. Você é uma espécie de um diabo. Você está mal. E quem sabe, amargurado, rebelde. Precisamos nos libertar e dizer não a essa teologia. Vamos ficar em pé e dizer não a essa teologia da autofinalização. Como é o nome da teologia que eu disse? Se você escreva isso, porque às vezes você vai encontrar por aí alguns azedos, amargurados. Eu não vou mais para a igreja, não preciso de igreja, não quero mais me congregar. Esta pessoa está envenenada. Esta pessoa não está na paz, não está em Deus. É a teologia da autofinalização. São pastores de si mesmos. Interessante que o texto não está falando de pastores. Está falando de homens, de pessoas que a si mesmos se apacentam. E essa teologia, nós temos que dizer não a essa teologia. Quem vai dizer não a essa teologia? Levanta a mão e ora comigo agora. A teologia da autofinalização. Deus nos livre disso. Eu não quero ser um diabozinho dentro da igreja ou fora da igreja. Eu quero ser um servo de Deus. Senhor, em nome de Jesus.